Caramba, eles Eles- trabalharam No campo não, nesse desculpa. campo. Não, no campo não, desculpa. O Xi Jinping ele foi mandado, quando ele tinha acho que uns 15 anos, ele foi mandado para uma roça, para trabalhar numa roça, morou numa caverna. E o Deng Xiaoping foi mandado para uma fábrica de trator. Era o Laogai, não era que chama? Como que chamava esses campos? Acho que eu vi alguma Não coisa sei. assim, Laogai. O nome em chinês eu não sei. Uhum. Mas Cara, esses campos, então, realmente, eles existiam aí dentro. O Partido Comunista Chinês nunca negou esses campos de concentração. Não, campo de trabalho forçado, né? O duro que tem gente que até hoje... Tem gente até hoje que fala que existe esses campos aí na China, sabia? Eu sei, né? Eu sei. E toda a questão dos uigures também, né? Mas hoje não tem mais isso, cara. Porque, pô, hoje a gente tem foto de satélite pra tudo que é lado aí, né? Sim. É verdade. Você consegue... fácil, né? Então, o campo de trabalho forçado, ele seria uma prisão sem muros ali? É isso? O cara vai pra uma região e fica lá trabalhando. Né? Então, ele vai pra lá pra trabalhar. Eles te mandam trabalhar em Minas, né? O pessoal que ia pra Sibéria, por exemplo, na União Soviética, o cara é obrigado a trabalhar lá. É obrigado a trabalhar, né? Vai espetada. É trabalho escravo, não? Não sei, cara. Não sei desse É porque o cara não recebe, né? Tinha um processo de reeducação também, né? Hã? Tinha um processo de reeducação também, né? Então, se isso aí é trabalho escravo... Tô ligado, ele tinha o tempo dali de cumprir a pena, né? É um combinado. Não, mas também tinha uma questão de reeducação no sentido de, olha, talvez, por exemplo, essa galera que era da Kuomintang, que estava ali aliada com o nazista, tinha um processo de reeducação para falar, olha, mano, essa ideologia que vocês estão seguindo não é legal, né? Então os caras tinham aula de comunismo, socialismo, para tirar a pessoa disso aí. E aí, se a gente chama isso também de trabalho escravo, as prisões dos Estados Unidos também são trabalho escravo, né? Porque os caras são obrigados a trabalhar de graça, praticamente. Lá tem também. Para empresas grandes. Não, o Bukele também tem agora, né? O cara tá lá, ele trabalha, né? Sim. E tem um julgamento, tem uma grande diferença aqui nessa colocação, que você é julgado antes disso, né? Você não é imposto aqui lá, você sabe o porquê disso, né? Você é julgado e vai ser colocado nessa situação, né? Não é por uma situação específica. Depende, né? São ações suas que te levam. Depende. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra é 13% do país, mas corresponde a 50% da população carcerária. Assim. Então, alguma coisa não está certa. Né? O Brasil também tem números parecidos, né? População carcerária aí, a maioria é negro, né? Tem muita coisa errada nisso aí. Parece que nessa época também do Grande Salto teve uma parada com os pardais. Isso daí rolou mesmo? Teve, os caras colocaram a culpa nos pardais, né? Que a população matou geral, assim. Eu vi falar em algum lugar que, tipo, o governo russo chegou a importar pardal, que não tinha... Quer dizer, o governo chinês chegou a comprar pardal do governo russo porque a população já tinha matado os pardais tudo. Teve como a China vinha ali de um período de destruição muito longo, né? A Guerra Civil começa em 27, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Sino-Japonesa vai acabar só em 45, e a Guerra Civil só acaba em 49, mais o século das humilhações, a China estava numa situação, assim, muito, muito ruim em termos de saneamento básico, por exemplo. Então, teve uma campanha contra 4 pestes, que era pulga, mosca, rato e pardal, porque eles achavam que o pardal comia muitas sementes das plantações. Então as pessoas caçavam isso e levavam para o governo depois, que eles ganhavam uns trocadinhos, tinha uma recompensa. Só que a gente tem que lembrar de novo que a China tem aí nessa época 500 milhões de habitantes, né? Então era muita gente caçando muito bicho. E chega um momento que os pardais eles começam inclusive a se refugiar em embaixadas, porque eram regiões que os chineses não podiam entrar, né? E aí, isso que tu comentou é verdade. Eles tiveram que importar depois pardais da União Soviética porque não tinha mais. Então, assim, eram políticas públicas que, de certo modo, né, ajudaram a questão do rato, pulga, mosca. Isso é importante, né? Porque eles espalham doenças. Só que aí os caras meteram o coitado do pardal na história. Mas que foi uma jogada errada, né? Porque do pardal, sim, né? O pardal, ele é o contrário, né? Ele impede algumas doenças ali, né? Ele consegue, na cadeia alimentar ali, na posição que ele tá, ele consegue predar alguns animais que impedem a proliferação insetos, né? de doenças ali, né?
Também. Acabou tendo um efeito reverso aí. E acho que o governo errou pra caramba nisso aí, né? Não, errou, mas a gente tá falando de pardal. A gente volta na questão de Bengala, né? Lá em Bengala, na Índia, os caras simplesmente tiraram o arroz dos indianos, mandaram pra Inglaterra, que tava em momento de guerra, 3 milhões de pessoas morreram. Sim, E aí? Quando a gente vai, quando a gente participa não, né? Quando a gente pega algumas informações desse tipo, é muito complexo, porque, é errado, porra, ninguém quer que mata um pardal na vida. Só que você tá num holocausto, onde você não consegue mapear tudo, e as decisões têm que ser tomadas, né? E o líder é que tem que fazer isso. Por exemplo, como se fosse um pombo aqui, né? Eu já vi alguns lugares que o pombo é liberado para ser caçado. É uma ave também que com certeza faz algum tipo de controle, mas que às vezes, dependendo de onde ela tá, vira praga. Mas, né? Não, cara, mas você entende que lá na China... Se você ver os vídeos, é surreal, assim, velho. A galera matou muito não, pardal. Mas você tá ligado que lá na China é tipo grão, né? O arroz, por exemplo. E o pardal aí se alimenta de arroz. Aí você fala assim, pô, não tá tendo comida pra todo mundo, a gente vai dividir com o animal? Não era nem por proliferação de doença. Você sabe, ô Felipe... Dele era uma... Eu fico pensando assim, eu acho que em algum momento a história vai se repetir, só que ela vai se repetir aqui no Ocidente, sabe? A gente vê esse movimento nacionalista crescendo em vários países, né? Até que no Brasil o movimento nacionalista está crescendo muito. E você vê que na China teve um confronto ali do nacionalismo com o comunismo, né? O comunismo ganhou na China, até porque também foram super estratégicos, né? Porque nessa jogada aí entre nacionalistas e comunistas, tinha os japoneses também, né? E parece que o governo comunista, ele não guerreava com os japoneses. Deixava os nacionalistas guerreando com os japoneses, se afastava, e nisso ele foi ficando mais forte, depois se uniu com a Rússia, e aí eles conseguiram conquistar a China inteira. É isso mesmo? Tô certo nisso aí? Não foi assim, não? Não. Eles, inclusive, formaram uma frente ampla, porque a Kuomintang do Chiang Kai-shek era o líder da Kuomintang, o Partido Nacionalista. Uhum. Ele não queria se juntar com os comunistas para lutar contra os japoneses. Então, um dos generais dele sequestra ele, leva ele para uma casa, coloca ele em prisão domiciliar até ele aceitar fazer essa frente ampla. E aí os comunistas e os nacionalistas se juntam para lutar contra a invasão japonesa. Então, não teve isso dos comunistas Eles se uniram? Sim. Caramba, velho. Teve uma frente ampla para lutar. E, na verdade, os americanos, né, em 1949, quando eles entenderam que eles estavam, entre aspas, perdendo a China, né, porque é assim que eles chamam nos Estados Unidos, nós perdemos a China. Travou um pouquinho, viu? Travou? Voltou. Tá voltando. Voltou. Okay. Eles, os americanos perdemos a China. Você está falando que os americanos, quando eles perderam a China, é a forma que eles falam. Em 49, eles publicam um relatório com todas as comunicações diplomáticas, com um monte de informação secreta, para falar, olha, não foi culpa nossa. O governo Truman faz isso. E aí, ali, a gente vê que os Estados Unidos, eles não tinham nenhum apreço pelo Chiang Kai-shek, inclusive eles tinham um plano para matar o Chiang Kai-shek e substituir eles, e eles viam que os comunistas lutavam mais contra os japoneses do que os nacionalistas. Os nacionalistas, eles tinham mais interesse em deixar os comunistas morrer do que realmente lutar contra os japoneses em algum momento. E aí o que acontece é que, assim, os comunistas, eles estavam mais organizados para o norte do país. E a principal província que os japoneses tomaram também era no norte, que era bem próximo dessa província onde os comunistas estavam. O exército russo, soviético na época, quando eles liberam a Europa, eles vêm em massa para cá para destruir esse exército japonês, que era o exército mais forte que o Japão tinha. E a partir do momento que eles acabam com isso tudo, tinha um acordo ali com os Estados Unidos, que que eles não queriam que os comunistas pegassem esses armamentos e tudo que os japoneses deixaram para trás. Mas a União Soviética falou, isso não é problema meu, né? E largou na mão dos comunistas. E aí é onde eles já tinham cerca de 3 milhões de membros,
Porque lá nessa província, eles começaram a fazer um trabalho de base, de expropriar terra, de fazer reforma agrária, de começar a tratar melhor